Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, boa noite. Vamos fazer nosso diálogo sobre espiritualidade, continuando o tópico de terça-feira. Nós estávamos conversando a respeito do Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 4, falando sobre a pluralidade das existências, falando a respeito de como é o ser humano no seu processo de evolução reencarnar em outros planetas, em outros mundos, em outros orbes. Então vamos continuar conversando sobre isso na noite de hoje, preparando a nossa mente, o nosso corpo energético, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de estudos, levar um pouco dessa noção de espiritualidade para o nosso consciente, para que possamos trabalhar na reforma íntima, moral, com algumas noções a respeito da doutrina espírita. Então, a gente está na questão 184, em que Allan Kardec pergunta para os espíritos: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Antes da gente ler a resposta que os espíritos deram para ele, vamos trazer essa questão para a nossa realidade, para a nossa praticidade. A doutrina espírita ela é interessante porque permite que a gente aplique, e o ideal é que a gente aplique os conceitos da doutrina espírita no dia a dia. E se nós já temos a plena noção de que somos espíritos num processo de evolução, que a existência da vida após a morte é uma realidade, então como é que ficará a nossa condição após a experiência no planeta Terra? Será que teremos condições de ir para outros orbes? Esses orbes eles são mais evoluídos que a Terra? São menos evoluídos que a Terra? Então esse capítulo, Allan Kardec está abordando exatamente a pluralidade dessas existências. E quando ele pergunta para os espíritos superiores: olá, Nili, boa noite. E quando Allan Kardec... Olá, Margarete, boa noite. Olá, olá. E quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, se ele pode escolher um novo mundo, como é que nós, aqui na experiência na carnal, vamos ver dessa forma? Olhando o nosso contexto de violência diária no Brasil, em cada estado tem a sua particularidade, né? E às vezes é muito desesperador para a gente estar vivendo nesse processo aqui de evolução. E a gente fica se perguntando, se questionando: poxa, como é que vai ser esse processo? Será que após o término dessa jornada aqui, dessa experiência na Terra, nós vamos para um mundo melhor? Se vamos para um mundo inferior? Então daí a gente já começa uma separação que é da natureza íntima de cada espírito no processo evolutivo. Então a condição energética de cada um vai determinar para onde o espírito vai após a sua desencarnação. Porém, é possível escolher determinados lugares? Como Allan Kardec aqui pergunta. E os espíritos vão responder: nem sempre, mas pode pedir
e obter o que deseja se o merecer, porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. E aí a gente pega esse conceito e nós vamos alinhar com o conceito da escala espírita e de progressão dos mundos. Cada planeta ele está num contexto vibratório diferente. Alguns planetas eles são criados especificamente para abrigar espíritos no seu estágio inicial de evolução. Allan Kardec, na escala espírita, acaba denominando esses espíritos de espíritos imperfeitos. A Terra está num processo de transição. É classificada como um planeta de provas e expiações, porém já no seu término final, caminhando para um planeta de provas e expiação. E isso requer que os espíritos aqui existindo, habitando, trabalhem continuamente no seu processo de evolução moral, mental e também energética, porque uma vez o corpo energético estando positivado, ele vai direto para um planeta correspondente com o seu padrão vibratório. Oração ajuda, técnicas energéticas ajudam muito também a acelerar esse processo. Poxa, mas quais técnicas energéticas nós podemos utilizar nesse processo? Tem o Reiki, tem também a prática de magia divina, que ajuda muito a trabalhar com os fatores energéticos, trabalhando a positivação dos corpos energéticos. Então são técnicas que vão ajudar o ser humano a trabalhar o seu corpo sutil até o corpo mais denso, para que possamos, cada um, de acordo com o seu grau consciencial e o seu padrão evolutivo, alcançar mundos superiores. E nessa questão, nesse capítulo em que ele estuda, Allan Kardec traz algumas informações bem interessantes a respeito de alguns planetas do nosso sistema solar. Ele, de acordo com a informação dos espíritos, afirma que Marte, segundo essas orientações, estaria numa condição inferior e que Júpiter estaria numa condição superior. Então, ou seja, alguns espíritos de ordem mais elevada, eles viriam para cá, para a Terra, reencarnar, trazendo todo o seu conhecimento, promovendo revoluções em diversos campos da ciência, da tecnologia, na sua área de saber, de conhecimento, contribuindo para que nós, como coletividade, como os espíritos humanos, possamos alcançar um outro patamar de entendimento e de compreensão acerca do universo e a respeito também da espiritualidade. E ele continua na questão 184, subitem A. Olá, boa noite pessoal que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo nosso diálogo sobre espiritualidade na parte da noite, uma contribuição para que possamos harmonizar as nossas mentes, preparando para uma noite de sono bem e acordar no dia seguinte com a bateria recarregada para mais um dia de atividades, tá? E estamos lendo o Livro dos Espíritos. Questão 184, subitem A. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? Então, trazendo um conceito de Jesus Cristo, quando falou que na casa de meu Pai há muitas moradas, então são infinitos orbes em que o espírito ele pode escolher para onde ele deseja estagiar, certo? Então, como é que é feito essa seleção? Como é que é essa escolha? O que vai determinar? É o grau da elevação de um espírito. Então, o grau de elevação em condições morais, e também em condições energéticas. Se nós estamos num planeta dual em que o positivo e o negativo ele faz parte da nossa realidade, e lembrando que toda vez que o ser humano ele gera um sentimento, seja de raiva,
de ódio, de rancor, de inveja, ele está gerando um sentimento negativo. Consequentemente, o seu corpo energético, a sua aura ou a sua alma, ela vai emitir uma coloração correspondente e característica com aquele sentimento, com aquela emoção que ele está emitindo. Por isso é importante que nós, seres humanos, temos sempre essa noção, né, do cuidado dos sentimentos que nós estamos vibrando para a nossa realidade, contribuindo para que ela fique não tão sobrecarregada. E o que acontece uma vez que nós estamos vivendo nessa dualidade? O corpo energético do ser humano, ele acaba recebendo inúmeros fios energéticos finíssimos que vai se conectando aos seus corpos energéticos, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, se o ser humano está constantemente vibrando sentimentos negativos, como já falamos, né, seja de inveja, de raiva, de ódio, de rancor, isso faz com que o corpo dele, o corpo energético, absorva cada vez mais essa quantidade de energia negativa. Por outro lado, como é que fazer para poder cortar esses laços energéticos ou fortalecer os laços energéticos em que o corpo energético ele recebe do plano positivo? A oração, meditação, é um bom caminho, bem como também o uso de técnicas energéticas, como já falamos inicialmente. O Reiki, por exemplo, ajuda a elevar o padrão vibratório do corpo energético. E aí vamos avançando para a questão 185, em que a pergunta é: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Bom, uma vez que os planetas eles estão em evolução e cada um deles tem uma carga vibratória, está numa escala de evolução, então nós teremos mundos mais evoluídos em que é natural que ali vão existir. Boa noite, Irene Frazão. Olá. Então é natural que ali vão existir, vão habitar seres correspondentes com a sua frequência vibratória elevada, bem como aqueles planetas recentes que foram gerados e criados para receberem seres que estão nos seus estágios evolutivos, espíritos ainda muito instintivo no início de sua caminhada, eles vão ter uma vibração mais densa, né? Então, nem todo globo eles vão ter as mesmas características e o estado físico e moral também não será o mesmo, uma vez que cada planeta ele não foi gerado ao mesmo tempo pelo nosso Criador. E isso significa que quando um planeta ele é gerado, ele tem todo um magnetismo muito peculiar, muito característico seu. O estudante da espiritualidade, ele tem a noção de que aqui no planeta Terra, o que é comum em termos de magnetismo é o número 7. Então, quem já ouviu falar dos 7 mestres ascensionados, né? Então, é muito característico disso, porque são 7 magnetismos que estão vibrando e irradiando as qualidades divinas, né? Então, outros planetas que estão mais adiantados poderão ser mais características magnéticas. Se aqui são 7 na nossa realidade, por exemplo, vamos supor que Júpiter, sendo mais evoluído que a Terra, como Allan Kardec fala aqui na nota de rodapé da questão 188, né? E que lá, por exemplo, tenha 1 grau a mais de magnetismo. Por exemplo, aqui 7 e lá vão ter 8. Isso significa que essas 8 irradiações que estão chegando diretamente nesse planeta são qualidades do Divino Criador. Por exemplo, quem estuda
os mestres ascensionados, né, a grande fraternidade branca, compreende que cada um daqueles raios, ou chama, né, é a chama azul, a chama amarela, a chama rosa, a chama branca, a chama verde, a chama rubi e a chama violeta. A chama violeta é a mais conhecida, que é a de Saint-Germain, e tem um... Olá, Tânia. A chama de Saint-Germain ela é uma das mais conhecidas porque ela carrega em si o poder transmutador. Olá, Maria dos Navegantes, talvez. Então, ela é mais conhecida, mas cada uma dessas irradiações, desses 7 raios, é uma qualidade do Divino Criador. Então, para o habitante do planeta Terra, nós temos a capacidade de conhecer 7 irradiações, 7 qualidades que vêm através desse raio divino. Outro planeta mais evoluído, vamos considerar, por exemplo, Júpiter, né, como nós falamos, que ele tenha mais uma dessa qualidade. E no caso seriam 8. Né? Então, essa oitava, por exemplo, que nós não sabemos, nós não temos condições de apreender. E é por isso que em muitos momentos do livro dos Espíritos, né, os próprios Espíritos não vão trazer maiores informações porque vai nos faltar algum referencial para poder compreender como é a dinâmica e a vida espiritual nesses outros orbes mais adiantados, porque lá é natural que novas qualidades do Divino Criador se manifestem, que aqui no planeta não há condição por conta do magnetismo próprio do planeta, que ele é o quê? Ele é cétuplo. Então, o estudante da espiritualidade, que começa a estudar a doutrina espírita e depois vai avançando por outras literaturas espiritualistas e abrindo o seu leque de informações, invariavelmente, em algum momento vai se confrontar com essas ideias dos mestres ascensionados. E é importante continuar os seus estudos, porque cada informação só vai ampliando, vai expandindo o seu grau consciencial. E vamos ler aqui a resposta que os espíritos dão à questão 185. Né? Vamos reler a pergunta. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Então, quando ele fala que a própria Terra sofrerá transformação semelhante, essa transformação ela já vem ocorrendo já há alguns anos. Né? Então, para quem está se aprofundando nos estudos da espiritualidade, frequenta alguma casa espírita, alguma casa espiritualista, né? Ele vem falando muito dessas mudanças que estão acontecendo no orbe terreno, propício para a elevação dessa vibração interna, né? Que o planeta está chegando a uma condição de planeta regenerado. Então é exatamente isso. A Terra ela vai sofrer essa transformação, vem passando por essas transformações, sejam elas mudanças climáticas e também na condição energética de cada ser humano aqui habitando, que vai contribuir, que eleve o padrão vibratório da Terra, pessoal chegando dando oi, que eleve o padrão vibratório da Terra e assim a Terra alcance um estágio, um patamar superior ao que ele está hoje. Tá? Então é por isso que nós, estudantes da espiritualidade, temos que estar sempre nesse processo, buscando aprofundar cada vez mais. Também não só estudar, como praticar a espiritualidade. Como assim praticar a espiritualidade? Aplicando passe, utilizando dessas técnicas energéticas, como o Reiki, enviando vibração para o planeta, né? Tem o pessoal que trabalha com Reiki e irradia, faz envio coletivo de Reiki. Eu sou praticante de Reiki, sou praticante também de magia divina e constantemente eu estou abrindo meus espaços mágicos e irradiando para o planeta, ajudando
nesse momento todo em que a espiritualidade convida a nós a, de uma certa forma, ajudar nesse processo de regeneração do planeta, elevando a sua condição. Isso me traz à memória uma pergunta, né? Por que até hoje a espiritualidade toda, né, o plano divino, não interferiu diretamente aqui, principalmente nas regiões negativas, né, nas zonas umbralinas, né? Então, por exemplo, o mestre Rubens Saraceni, ele traz nos seus livros, um dele bem interessante, que é o livro da criação e das energias, que ele fala a respeito da duplicidade, né, do plano dual em que a gente vive, positivo e negativo, quando é gerado a partir do divino criador, né? São duas condições, o lado positivo e o lado negativo, que são vibrações diferentes e não coexistem no mesmo ambiente ali. Então, há uma barreira que impede o positivo de avançar e entrar no negativo. Nós, seres humanos, estamos estagiando no que ele chama de uma zona neutra. E nessa zona neutra, nós recebemos a conexão tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, nós temos fios energéticos ligados aos nossos corpos energéticos, que, se a gente vibra qualquer emoção negativa, sentimento negativo, ele se fortalece com o lado negativo, e toda vez que a gente vibra sentimentos de amor, de virtude, fortalecem essas emanações e esse contato com o lado positivo. E é interessante essa tomada de consciência de que nós, como seres humanos, que somos os responsáveis por atuar energeticamente nessas zonas umbralinas, seja auxiliando nos resgates de espíritos que lá estão, que diariamente pessoas estão desencarnando em diversas condições mentais de desequilíbrio, e essas pessoas, quando desencarnam, elas são levadas para essas regiões umbralinas, porque como ela está em desequilíbrio mental e emocional, ela não tem condição de ir numa região positiva. Então é por isso que o praticante da espiritualidade, ele tem que alinhar esses dois conceitos, o estudo e a prática também. Particularmente, atualmente, eu tenho priorizado muito mais a prática da espiritualidade, auxiliando, trabalhando junto com os mentores e também de forma consciente, irradiando energias para regiões umbralinas para que possam ocorrer resgate de espíritos. E ele continua na resposta: a terra tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. E é uma pergunta e uma reflexão também, né? Se a gente olha o noticiário constantemente, diariamente, praticamente é um noticiário policial, e a gente não consegue ver coisas boas, né? Acaba acreditando que o ser humano está numa condição muito ruim e a gente perde a crença na bondade humana. Mas o mundo não é só isso, né? O noticiário, ele tem um viés muito voltado para essa negatividade, de propagação da negatividade, mas outras coisas muito benéficas e positivas, ela está acontecendo no momento. Então, nós temos a opção, por exemplo, de ficar vendo o YouTube, que ali a gente tem contato com inúmeros, diversos canais que estão propagando a espiritualidade, com conhecimento muito bons, palestras muito boas, aulas muito boas, e que estão contribuindo para essa nossa melhora interna. Mas eu sou da opinião de que o ser humano, em algum momento, mesmo aquele criminoso, quanto mais, em algum momento ele vai conseguir brotar o anjo que está dentro dele. Até porque, em algum momento, ele tem algum ser que ele ama com muita intensidade. Por exemplo, a mãe dele ou algum filho. Então, isso daí já é uma forma ali latente desse amor, né, que pode, em algum momento, aí desabrochar
e ele compreender outros irmãos de caminhada também, sob todo mundo caminhando em prol do mesmo objetivo, que é sempre essa evolução para que a gente possa retornar para os nossos planetas de origem, já que somos todos seres estelares em um breve estágio aqui na Terra, ou também galgar outras experiências em orbes mais evoluídos, né? Porque esse é o nosso grande objetivo como espíritos imortais que somos, né? Qual é o nosso maior exemplo que teve aqui? Foi o Mestre Jesus. Então, esse é o exemplo maior de ser, de espírito superior, de espírito puro, que é que caminhou. Maria, sua mãe, também, um espírito de muita envergadura espiritual. Então, nós, seres humanos, temos alguns exemplos que transitaram aqui na Terra, servindo de orientação, que trouxeram muitas diretrizes para que nós possamos caminhar com segurança. Avançando aqui na pergunta 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Essa pergunta é interessante porque ela traz alguns conceitos, né? Ele fala do corpo material. Nós, na atualidade, nós somos espíritos num corpo de matéria, certo? Então, quando a gente estuda a constituição energética do ser, ela é composta de 7 corpos, tá? O corpo mais sutil, o primeiro corpo, ele é chamado de corpo átmico. O segundo, o corpo búdico. E aí vem o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico e, por fim, essa camada mais densa que nos reveste, que é o corpo físico. Então, entendendo essa divisão que existe, né, do espírito encarnado, fica um pouco mais fácil da gente compreender essa pergunta, porque haverá mundos em que, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Então, ou seja, essencialmente, há algum planeta em que o espírito ele vai se manifestar sem ter essa necessidade da matéria densa aqui para a consciência poder se manifestar? Então, quando a gente entende que os planetas eles também estão passando por um processo de evolução e eles vão sutilizando a sua atmosfera interna, em que essa matéria densa ela não vai ter condições de coexistir, porque ela vai estar vibrando numa vibração muito mais elevada. E muitas pessoas podem falar, mas eu não vejo o plano espiritual, não sinto, mas é porque a limitação que nós temos em nossa visão ela é muito restrita, ela é dentro de uma faixa ali do campo visual do ultravioleta, em que abaixo dessas vibrações existe toda uma realidade energética, bem como acima também. Então, aqueles seres humanos que são videntes é porque o olho físico, o corpo energético, ele é dotado da capacidade em que ele consegue enxergar além dessas vibrações em que o olho humano ele consegue captar. Então, existe toda uma realidade pulsante, vibrante nessa realidade, mas devido à nossa limitação visual, a gente não consegue compreender. E muitas pessoas acabam descrentes da espiritualidade por conta disso. Se eu não estou vendo é porque essa realidade não existe. Mas há uma limitação do nosso aparelho visual. E os espíritos vão responder essa pergunta. Sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Então, praticamente os espíritos puros, eles chegaram a um grau tão evoluído que eles estão ali somente com seu corpo átmico e búdico,
existindo e transitando por diversos orbes. E esses estão numa categoria tão elevada porque eles acabam sendo construtores de outros orbes, de outros planetas, bem como dirigentes de outros planetas. Jesus, o nosso governador, o nosso mestre, é um espírito puro. Então ele está numa condição que ele é o governador desse orbe. E aí nós podemos perguntar, tá, mas será que ele também continua o seu processo de evolução? Ele tem condição de evoluir mais? Sim. Por quê? Se ele coordena hoje um planeta que é de provas e expiações, passando para um planeta de regeneração, ele também no seu processo evolutivo, que vai levar aí, enfim, bilhões de anos, ele chegará a um determinado estágio em que ele irá coordenar o quê? Um planeta moral. E isso traz para a gente um determinado alento e reforça também um dos nossos objetivos, né? Se ele é um exemplo que nós temos, então a condição de todo ser humano hoje encarnado é que ao longo do seu processo evolutivo ele alcance também o mesmo estágio em que o Mestre Jesus, que é chegar a ser um espírito puro e ser também um coordenador de um planeta, como a Terra, por exemplo. Então, isso a gente pode levar hoje como uma informação. Somos espíritos aqui num processo de estágio, temos como meta chegar a espírito puro, assim como o Mestre Jesus, a ponto de nós sermos coordenadores de planetas, assim como ele é. Essa é a meta em que nós devemos caminhar ao longo de várias existências. Isso acontece em uma existência? Não, não acontece. Porque a dinâmica espiritual, a dinâmica energética, ela é muito ampla e muito diversa. E temos que estudar inúmeros mistérios da criação para ir lentamente galgando cada etapa desse processo. Então a evolução ela não dá um salto. Então ao longo a gente vai ainda ir para o plano espiritual, retornar para a Terra ou para outros orbes, adquirir conhecimento, ampliando esse entendimento a respeito da criação, até o ponto em que a gente chegar e termos evoluído o suficiente a ponto de sermos coordenadores também de planeta ou auxiliares direto de algum desses espíritos. Avançando aqui, a questão 186, subitem A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e do estado e de espírito puro. Essa demarcação não existe, a diferença se vai apagando pouco a pouco até se tornar imperceptível como a noite. Se desfaz antes as primeiras claridades da alvorada. Então não tem uma fita métrica, uma medição exata para tipo determinar. Puxa, você já teve tantas encarnações, vamos supor, você já teve aí 6.000 encarnações, 7.000 encarnações, e você já está numa condição de espírito ali, perfeito, espírito superior. Não tem muito bem essa métrica. E conforme vai se avançando, isso acaba se perdendo, fica muito imperceptível, né? Então, por exemplo, nós aqui, de acordo com a escala espírita, nós somos espíritos imperfeitos, caminhando para espíritos benévolos, se não me engano, que é a próxima categoria que foi codificada por Allan Kardec. Então, é uma transição muito suave. Em muitos momentos, nós vamos vibrar sentimentos ainda de negatividade, de raiva, por exemplo, alguma desafiança no trabalho, alguma decepção amorosa. Então, é muito difícil nós como... Olá, Mary Maria. É muito difícil nós, como seres humanos, estarmos vibrando em 24 horas somente no polo positivo, por conta da dualidade em que existe, que a gente vive. E isso é normal, isso é natural. Não tem como a gente só vibrar no positivo. A dinâmica da vida, o que acontece no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar,
nos relacionamentos, isso acaba fazendo com que a gente oscile o nosso mental e vamos emitir alguns pensamentos não tão de virtude, mas vão existir momentos, por exemplo, como o nascimento de um filho ou de uma filha. É um momento muito impactante, muito importante na vida de um homem e de uma mulher, que traz uma alegria enorme, em que é um divisor de águas, e a gente gostaria que o nosso mundo fosse repleto de amor somente, que não existisse mais nenhuma maldade no mundo. Então, é um período em que o ser humano começa a irradiar muito amor e começa a ter um pouco mais de noção quando Jesus falava do amor incondicional, ou até mesmo trabalhando dentro da fraternidade branca com os mestres ascensionados, que é o terceiro raio, o raio de Mestra Rovena, o raio rosa, a chama rosa, que ela trabalha com as questões do amor, e também o sexto raio, que é o raio Rubi, de Mestre Sananda, né, Jesus Sananda, e da Mestra Nada, que elas vão ajudar a trabalhar esse entendimento do amor incondicional. Tá? Faltam mais duas questões para a gente poder finalizar. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, porque também, como cada planeta ele tem o seu grau evolutivo, a constituição ali dos corpos energéticos ela vai mudar de acordo para poder servir para poder receber os espíritos que lá vão estagiar. Então ali, por exemplo, se nós, depois desse processo evolutivo, formos para Júpiter, né, considerando que ele é mais evoluído que a Terra, chegando lá, nós teremos que passar por um processo energético, adaptando os nossos corpos energéticos, se adaptando ao magnetismo do planeta Júpiter, bem como todo espírito que vem aqui para a Terra estagiar, passar pelo ciclo encarnatório, se é a primeira vez dele, ele também, o espírito vem, passa por um processo energético, se adapta aqui à sua condição interna, criando toda uma elaboração, recebendo eflúvios elementais aqui da Terra, para que o espírito dele possa incorporar. Esse é o processo. Tá? E a última questão, 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Como eles não já estão isentos de qualquer sentimentos negativos e chegaram a uma condição tal que eles conseguem transitar entre os mundos, eles não vão estar restritos. Por exemplo, como nós seres humanos, que nós só vamos conseguir ir para um orbe melhor a partir do momento em que a gente nos livrarmos de todos os sentimentos negativos que aqui adquirimos. Né? Então, esses espíritos eles têm maior maleabilidade, eles conseguem transitar muito bem entre esses orbes. Vou ler a resposta que os espíritos deram. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E é assim que eles acabam agindo, porque tem uma compreensão tão grande da dinâmica da vida que eles conseguem atuar em diversos lugares como prepostos do Divino Criador, auxiliando no processo evolutivo daquele orbe. Então, aqui nós tivemos vários desses espíritos que estão atuando no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo das artes, né? Então, da música, no passado, os grandes autores clássicos, os grandes pintores do passado, esses foram espíritos de tanta envergadura que trouxeram uma revolução muito grande, uma contribuição muito grande para o espírito humano em seu desenvolvimento. E aí a gente pode pegar isso e comparar com a realidade, o que se tem
produzido em termos de cultura. Eu vou deixar como uma reflexão individual, né, para que a gente possa comparar essas músicas que quando a gente escuta e nos trazem uns sentimentos bons, né, ou se ela traz um determinado tipo de angústia ou de irritação. Então até nisso a música ela carrega uma certa vibração, em que ela vai fazer a gente chegar numa condição melhor ou oscilar também numa condição degradante, né? São essas músicas degradantes. Então é um cuidado que nós devemos ter ao também ouvir, prestar aos nossos ouvidos a essas músicas e também a determinados programas, sempre nos preocupando com o nosso processo evolutivo. Tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao final hoje aqui da nossa proposta. Terminamos essa parte aqui e no nosso próximo encontro a gente acaba avançando um pouco mais. Vamos falar sobre transmigração progressiva. A gente continua nossos estudos. Bom, se vocês me permitem agora, já que a gente vai encerrar, vamos fazer uma oração, se vocês assim toparem, para que ao terminar aqui, para aqueles que já vão descansar, para amanhã poder acordar numa vibração boa, tá? Então vamos fazer uma breve oração de encerramento. Divino Criador da lei e da vida, amado Mestre Jesus, amados Espíritos de luz, amados seres da grande fraternidade, seus arcanjos e Elohims, nós agradecemos este momento e pedimos que vossa luz divina possa envolver os lares de todos aqueles que participaram desta live de estudos, conversando, dialogando sobre espiritualidade. Que eles possam ter uma boa noite de sono tranquila, sentirem e terem seus corpos energéticos regenerados, que se leve a espiritualidade, os princípios ativos salutares que possam atuar auxiliando a quem esteja doente ou com início de algum processo de distúrbio, que essas energias espirituais e energéticas possam atuar em seus corpos, levando o equilíbrio à harmonia. Tenha uma noite de sono tranquila, de sono reparador, e que possam acordar equilibrados e harmonizados, atuando em benefício de seus mentores e de seus protetores. E com a sua permissão, Senhor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da noite. Assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos que ficaram até agora com a gente nesse nosso diálogo sobre a espiritualidade. Quem gostou, segue aí, porque a gente vai voltar a falar, continuar a estudar sobre o Livro dos Espíritos, vamos falar sobre espiritualidade, trazendo conhecimentos da Umbanda, dos mestres ascensionados. Então vamos ler sobre a espiritualidade de forma geral, tá bom? Um beijo a todos vocês, galera que ficou aí. Mary Maria, brigadão aí pelo teu incentivo, tá bom? Tenha uma boa noite de sono. Tá legal, pessoal? Até o nosso próximo Dialogando sobre Espiritualidade.